isso nos leva para a nossa próxima pauta. Vamos falar de vacina. Elas voltaram e vamos falar sobre elas. Coloquem a matéria do antagonista, por favor. A AstraZeneca anuncia retirada de venda da vacina contra a Covid, meses depois de a gigante farmacêutica assumir documentos que mostram os efeitos colaterais dessa vacina. Assim, óbvio que essa não foi a desculpa que eles deram. Eles disseram que, não, é porque a nossa vacina, ela está desatualizada. Já tem outras vacinas por aí que são muito melhores do que a nossa, então a nossa não precisa mais, não tem mais necessidade, vamos tirar do mercado. Mas, Satie, não é muito engraçado isso vir justamente depois que o pessoal descobre que existe efeito colateral da AstraZeneca e que não é um efeito tranquilo? Eu fui durante muito tempo considerado um anti-vacina, negacionista, anti-ciência, anti-científico. Não é verdade? A gente sabia, obviamente, que não havia tempo hábil para, de fato, a criação de um antídoto, que seria a vacina, para combater um vírus também que era um vírus desconhecido. Um vírus que também não sabia exatamente como reagiria a esse antídoto criado pelo sistema da indústria farmacêutica, corroborado e divulgado pelos governos com a anuência da imprensa mundial. Não era verdade? Quem ousasse falar contra isso estava assinando o seu atestado de exclusão da sociedade, das redes sociais, da imprensa. Os jornalistas perderam o emprego por denunciar. Comunicadores perderam seu canal por denunciar. Não foi verdade? Membros do governo federal tiveram que ficar de molho porque não podiam falar. Então, veja, sucessivas e sucessivas trocas de ministro da Saúde, justamente porque questionava a eficácia em alguns aspectos dessas substâncias que estavam sendo colocadas nas vacinas. O presidente Bolsonaro apanhou, assim, foi o que mais sofrera politicamente, o dano político que o Covid-19 gerou ao governo do presidente Bolsonaro foi um dano incalculável. Ouso até dizer que um dos motivos de muitas pessoas não terem votado nele na reeleição foi por esta razão, sem contar as outras questões que a gente está sempre estudando e questionando. Mas veja, eu conheço, eu não posso tapar o sol com a peneira, eu não posso negar a realidade. Pessoas próximas a mim, amigos meus que votaram no Bolsonaro em 2018, disseram assim, cara, eu votei nele, mas eu não voto mais, porque ele não comprou vacina, porque ele é anticientista. Eu falei, não, rapaz, não é isso sim, e tal. E é isso. Pessoas que perderam seus entes, perderam seus pais, seus avós, se entristeceram muito por isso, justo luto, justa tristeza, mas que acreditaram a perca da sua família ao presidente Bolsonaro, porque, segundo eles, não comprou vacina em tempo hábil. E agora a gente vê o resultado de algumas dessas, né? A AstraZeneca, né? A Janssen, que estava midiocardite, que fora falado isso lá atrás. Então você percebe hoje como o mundo ele acaba sendo manipulado. E veja, também fomos acusados de teorista da conspiração. Ah, vocês são anticientíficos, vocês são teoristas da conspiração, não existe isso. Aí, a Fiocruz, o governador João Dória, lembra do governador João Dória? Se a AstraZeneca, né, ela tá tendo eles estão assumindo essa falha no conteúdo dentro da vacina. Imagina, por exemplo, as vacinas que o João Dória ficou negociando às pressas para ser o primeiro governador a aplicar a primeira vacina no primeiro cidadão, naquele show de horrores daquela enfermeira. Imagina como isso e o que isso pode gerar de dano para a sociedade. Então, é muito triste você, 2 anos depois, ter que concordar, né, ou ter que saber que você estava certo. E, cara, a gente não queria dizer que estava certo por estar certo. É porque eram vidas que estavam no caminho, a responsabilidade com vidas. Mas as pessoas taparam os seus olhos e taparam os seus ouvidos para qualquer coisa que fosse questionador, para ouvir o Átila Yamarino. Onde está o Átila agora para falar sobre isso aqui? Cadê o cientista Gic para falar sobre isso que está acontecendo, os efeitos colaterais que estão sendo causados pelas vacinas? A própria indústria farmacêutica e as marcas
O consórcio está admitindo, eles estão admitindo que tem efeito colateral, que está gerando problemas e por esta razão tirou de circulação do mercado. Quantas pessoas não foram vacinadas por essas substâncias? É muito triste, Eduardo Campopiano. Parece que é num tom de comemoração, mas eu não faço isso com um tom de comemoração. Eu estava certo, muito pelo contrário. Quantas pessoas foram manipuladas e foram enganadas pelas instituições de saúde, corroborado pela imprensa, e agora estão sofrendo efeitos colaterais gravíssimos, Eduardo. É isso. Fizeram as pessoas de ratinhos de laboratório, né? E, Lucas, é sobre isso que eu quero passar para você, porque como o Satier bem trouxe para a gente, o Bolsonaro foi o principal alvo na época das vacinações, né? E eu trouxe duas matérias para a gente colocar em paralelo ao fato de a AstraZeneca ter sido retirada de venda. Coloquem a primeira, sobre ele falando das vacinas na Europa, por favor. Que tal retribuir a pessoa que sempre te inspirou?